Equilíbrio do corpo rígido. Uma placa quadrada de massa m, 2,5 kg, é atravessada pelo eixo em seu centro e está submetida a 3 forças. F1 igual a 607 newtons, em orientação de 22 graus, aplicada no ponto P1, 175 mm, 528 mm. A força 2 de 869 newtons na orientação de 305 graus é aplicada no ponto P2, que é menos 502, menos 155 milímetros. E a força 3 de 401 newtons na orientação 220 graus é aplicada no ponto P3, 556, menos 110 milímetros. Determine. Então, antes, vamos tentar entender essa situação. Tem aqui uma placa quadrada. No seu centro existe um eixo em torno do qual essa placa vai poder girar. E nessa placa vão ser aplicadas 3 forças. A força 1, que tem 607 newtons, é aplicada no ponto P1, 175, 528. A força F2 de 869 newtons, numa orientação de 305 graus. Ela aponta para a direção que estaria, se fosse aplicada no centro, no terceiro quadrante, no quarto quadrante. É aplicado no ponto P2, menos 502, para baixo, menos 155. E a força 3 de 401 newtons, numa orientação de 220 graus, portanto, uma orientação que, se fosse aplicada no centro, estaria no terceiro quadrante, é aplicada no ponto 566, menos 110 milímetros. Então, essa situação aqui. Agora, sobre essa situação, são feitas as seguintes perguntas. Pergunta A. A distância do eixo até o ponto P1. Então, a distância que eu quero saber é essa distância que eu chamei de distância 1, em linha reta do eixo até o ponto P1. Para calcular essa distância, eu vou ter que visualizar um triângulo retângulo. Um dos catetos é a projeção em x e o outro cateto é a projeção em y. Então, são as coordenadas 175, 528. Então, para calcular a hipotenusa desse triângulo, eu vou usar Pitágoras. Então, a distância 1 ao quadrado vai ser a coordenada x do ponto 1 ao quadrado mais a coordenada y do ponto 1 ao quadrado. Então, como eu quero a resposta em centímetros, eu vou converter os 175 milímetros, 17,5 centímetros ao quadrado, mais 52,8 centímetros ao quadrado. 17,5 ao quadrado e 52,8 ao quadrado, 2.787. Então, a soma desses valores vai dar 3.094,09. Então, mais 17,5 ao quadrado, 3.094,09. Então, a distância 2 vai ser a raiz deste valor, 55,62 centímetros, ou com 3 algarismos, 55,6 centímetros é a resposta da pergunta A. A pergunta B. O ângulo entre a distância 1 e a força 1. Então, eu tenho a força 1 nessa direção aqui, a distância 1 aqui, e eu vou querer saber este ângulo aqui, ó, entre, no caso, o prolongamento e a força 1. Poderia também calcular este ângulo aqui, direto entre distância e força 1, que o valor do seno seria o mesmo, para depois poder calcular o torque.
Mas eu vou convencionar sempre usar o menor ângulo entre a direção da distância e a direção da força 1. Então, para calcular este ângulo, primeiro eu tenho que calcular qual é a direção, a orientação da distância 1. Então, para calcular esta direção, eu vou fazer a coordenada y dividido pela coordenada x do ponto P1, ou seja, 528 dividido por 175. Deu 3,0171. Então, para saber o ângulo, eu tenho que usar na trigonometria, segunda função, tangente, e eu encontro o ângulo de 71,63 graus. É a orientação da distância 1. Se eu pegar a força 1 e colocar aqui, ela vai manter a mesma orientação. Então, este ângulo aqui vai ser de 22 graus. Este ângulo, que é a orientação da distância 1, é 71. Então, neste caso, a orientação, o ângulo entre a distância 1 e a força 1 vai ser a orientação da distância menos a orientação da força. Então, ângulo 1 vai ser orientação da distância menos orientação da força, 71,663 menos 22. Então, menos 22, 49,6627. Ou seja, com 3 algarismos, 49,7 graus é a resposta da pergunta B. Agora, a pergunta C. O torque gerado pela força F1. Então, para calcular o torque 1 vai ser força 1 vezes distância 1 vezes seno do ângulo entre a força 1 e a distância 1. Então, menos 607, que é o valor dado para a força 1, vezes 0,556, que é a distância 1, calculada aqui em centímetros, mas que deve ser usada em metros, porque o torque está solicitado em newton vezes metro, vezes o seno do ângulo que nós calculamos. Então, aqui, o seno desse ângulo, vezes 607, vezes 0,556245. 257,36. O torque é negativo porque esta força F1 ela passa acima do eixo. Então, se essa força 1 está puxando, só ela atuasse sobre a placa giraria no sentido horário. Portanto, é um torque negativo. Então, a resposta à pergunta C, menos 257 newton vezes metro. A pergunta D. A distância do eixo ao ponto P2. Então, essa distância aqui que eu quero calcular, do eixo ao P2. Vou fazer Pitágoras com as coordenadas do ponto 2. Então, essa é uma conta que eu considero simples, portanto, não vou fazer toda ela. A resposta vai dar 52,5 centímetros. Pergunta aí, o ângulo entre a distância 2 e a força 2. Então, eu vou querer este ângulo aqui, ó, o menor ângulo entre a distância e a força. Então, eu tenho que calcular a orientação da distância aqui, que ângulo forma com o eixo x, ou que ângulo forma com o eixo y, e depois posicionar a força 2 aqui. Então, se eu conheço esse ângulo aqui e esse ângulo eu posso fazer 365 menos 270, eu vou saber um ângulo aqui. Se este ângulo der maior que 90, vou fazer 180 menos a conta, e eu vou ter a resposta. Esta resposta é para ser de 72,2 graus. Com esta distância, a força 869
E o ângulo, eu vou poder responder a pergunta F, que é o torque gerado pela força 2. Então, usando a fórmula idêntica a essa, torque 1 vezes torque 2 vezes força 2 vezes distância 2 vezes seno do ângulo 2, eu vou descobrir um torque de 435 newtons, se as contas estiverem corretas. A pergunta G, a distância entre o ponto P3 e o eixo. Então, é essa distância aqui. Para calcular essa distância, tem que fazer Pitágoras com as coordenadas do ponto 3. Então, essa conta deve dar 56,7 centímetros. A pergunta H, o ângulo entre a distância 3 e a força 3. Então, é este ângulo aqui que eu preciso descobrir. Também, calcular a orientação da força 3, colocar a força 3 junto ao eixo. Aí eu vou saber este ângulo aqui. Este ângulo aqui vai ser 270 menos a orientação da força 3. Posso calcular este ângulo aqui, então eu vou ter um ângulo bem maior do que 90 graus. Vou ter que fazer 90 menos o resultado desse ângulo aqui para ter o ângulo menor, que vai ser de 51,2 graus. Com a força 3, 401 newtons, a distância 3 e o ângulo 3, eu vou calcular o torque gerado pela força 3, que deve dar menos 177 newton vezes metro. A força 3 também faz girar em sentido anti-horário. E a força 2, se observarmos aqui, faz girar em sentido horário. A pergunta J é o torque resultante. Então, para calcular o torque resultante que atua sobre a placa, eu vou ter que somar os 3 torques calculados, menos 257, mais 453, menos 177. Esse torque deveria ser zero para configurando uma situação de equilíbrio. Vai ter um pequeno erro de medida, então esse torque deu menos 1,33, porque houve algum erro de medida, algum ângulo aqui que deveria, ou ponto que deveria ter sido alguns milímetros maior ou menor. Existe mais um conjunto de perguntas que tem a ver sobre o equilíbrio de translação ou a força resultante que atua sobre a placa. Então, para calcular isso, a primeira pergunta, qual é a componente horizontal da força que atua sobre o eixo? Então, sobre o eixo, existe o peso da placa, a força 1, a força 2 e a força 3, que são transmitidas pela placa para o eixo. Então, eu tenho que calcular a componente horizontal dessas 3 forças. Então, a componente horizontal do peso da placa vai ser zero, porque é uma força vertical. Força 1x, vou ter que força 1 vezes o cosseno da orientação da força 1. Força 2x vai ser a força 2 vezes o cosseno da sua orientação. E a força 3x vai ser a força 3 vezes o cosseno da orientação. Então, fazendo essas 4 componentes, eu vou encontrar que a componente horizontal da força sobre o eixo é igual a 754 newtons. Para ver isso, tem que ver lá no equilíbrio em vetores, em soma de vetores, como é que se calcula a resultante de 3 vetores, se você não conseguiu entender como é que foi feita essa conta. Pergunta L. A componente vertical da força que atua sobre o eixo. Então, agora, eu tenho que considerar as componentes verticais das 4 forças que atuam no eixo. O peso da placa Y é o próprio peso. Então, vai ser os 2,25 quilos convertidos em newtons. A força 1y vai ser o módulo da força 1 vezes o seno da sua orientação, o módulo da força 2 vezes o seno da orientação, mais o módulo da força 3 vezes o seno da sua orientação. A componente vertical da força que atua sobre o eixo, dessa resultante, vai ser de menos 720 newtons. A pergunta M. O módulo da força que atua sobre o eixo. Então, este módulo eu vou calcular usando Pitágoras, com as componentes horizontal e vertical.
Então, essa resposta vai dar 1043 newtons. E a pergunta N é a orientação da força que atua sobre o eixo. Então, eu tenho a componente x, tenho a componente y, tenho o modo, posso usar seno, cosseno ou tangente. Minha sugestão é usar tangente da orientação, vai ser o ry dividido pelo rx. Assim eu calculo o ângulo que a orientação forma com o eixo x. E depois eu tenho que analisar se essa componente está no primeiro, no segundo, terceiro ou quarto quadrante. Então, no primeiro quadrante é quando o fx e o fy são positivos. No segundo quadrante, positivo, aliás, fx positivo, negativo e fy negativo, positivo. Terceiro quadrante, as duas são negativas. E no quarto quadrante, fx é positivo e fy negativo. Tá? Então, se está no quarto quadrante, o ângulo tem que ser uma resposta entre 270 e 360. A resposta da pergunta N vai ser de 316,3 graus.